Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, porque nós iniciamos esse ano mergulhando nosso coração na palavra de Deus, né? Hoje é a primeira segunda-feira do ano e nós estamos aqui firmes no nosso propósito, pedindo a Deus a graça de perseverarmos nesse caminho, de mergulharmos cada dia mais o nosso coração na palavra de Deus. E para isso nós pedimos então o Espírito Santo. O Espírito Santo que é a força do alto, o Espírito Santo que é o vigor do alto, ele que nos preenche, ele que nos dá coragem, que nos dá ânimo, ele que nos dá ousadia, ele que coloca em nós o querer e o executar. Antes que nós queiramos ler a Bíblia, foi o Espírito Santo que veio em nosso auxílio, que veio ao nosso coração e colocou em nós o desejo de ler a Bíblia. E antes que nós começássemos a fazer o nosso diário espiritual, antes que nós tivéssemos aí o nosso caderninho, antes que nós tivéssemos aí a Bíblia na mão e começássemos a fazer a nossa anotação, quem colocou em nós também o ímpeto de executar essa vontade foi o Espírito Santo. Então sejamos fiéis ao Espírito Santo que tem colocado em nós, plantado em nós o querer e o executar. Então rezemos juntos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, nós te pedimos a graça de termos o coração preenchido da tua presença. Que o Senhor nos dê, Espírito Santo, visão espiritual. Que o Senhor nos dê, Espírito Santo, audição espiritual. Que o nosso coração seja uma terra boa para acolher a palavra de Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos conduzido para águas mais profundas, na fonte da palavra de Deus. Bendito, louvado e adorado seja Deus. Vamos lá então? Segunda carta aos Tessalonicenses. Nós terminamos ontem a primeira e hoje nós vamos fazer a primeira carta inteira. Lembrando que essa carta, a segunda carta, tem 3 capítulos. Então 3 capítulos a gente consegue fazer hoje. Não são capítulos longos, né? São capítulos curtos. O primeiro capítulo tem só 12 versículos. Os outros também são curtos, a gente consegue fazer essa carta num instantinho. Terminando aqui o nosso estudo, você para diante da palavra de Deus, né? Você vai então ler essa carta inteira, vai rezar com essa carta, meditar, fazer as suas anotações. Vamos deixar a palavra de Deus frutificar na nossa vida. Então, primeira carta aos Tessalonicenses. São Paulo começa então, né, com a saudação inicial, como sempre. E ele diz assim no versículo 3: Sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, visto que a nossa fé vai progredindo, que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros. Então, mais uma vez, São Paulo vai dizer que entre eles se amam, né? Que naquela comunidade podia-se notar, podia-se ver o amor, a caridade. E ele diz então que essa comunidade ela vai progredindo cada vez mais. E nós pedimos ao Senhor essa graça, a graça de progredirmos. Nós temos pedido isso, estudando aqui as cartas paulinas, vendo que São Paulo nos chama sempre a progredir, sempre a avançar, sempre a perseverar. É isso que nós pedimos ao Senhor, a graça de perseverarmos então. Do versículo 4. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Porque essa carta já está escrita num período de grandes dificuldades para os cristãos, de grande perseguição dos cristãos.
e eles já experimentavam essa perseguição. Eles já experimentavam as batalhas, as lutas que a igreja nascente travava pelo nome de Jesus, por acreditarem em Jesus e por sustentarem a fé. Então essa comunidade já passava por isso e São Paulo já vem tomando essa realidade também com eles. E é interessante que em toda a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo continua falando da realidade da parousia, da segunda vinda de Jesus, da manifestação do Senhor. Ele continua tomando toda essa realidade. Então, Paulo vai tomar isso também. Olha, nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós passamos tantas situações, não é verdade? Mas a nossa confiança no Senhor, ela precisa ser maior. E dentro dessa nossa confiança no Senhor, nós temos também uma certeza de que o Senhor virá. Paulo nos deixa claro que não sabemos nem o dia e nem a hora. E nós vamos ver que aqui na carta aos Tessalonicenses ele vai retomando isso, por quê? Porque tinha chegado àquela comunidade cartas com o nome de Paulo, provavelmente, dizendo ali uma data fixa, né, um dia para que o Senhor viesse. E São Paulo diz, não sabemos o dia e a hora, eu não enviei carta a vocês dizendo isso, mas nós temos a certeza de que ele virá. E aí Paulo vai dizer do que acontecerá no final dos tempos, né? A igreja tem, dentro da teologia da igreja, existe a escatologia, que vai estudar esses sinais dos tempos, que vai estudar o que acontecerá no final dos tempos, que estuda aquilo que acontecerá para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa parousia, né? Muitos têm medo de afirmar que Jesus voltará. Não sei por que tem medo, na verdade, porque na Sagrada Escritura em nenhum momento existe medo em falar da vinda de Jesus, a não ser para aqueles que não querem aceitar, que não querem assumir a salvação de Jesus na própria vida. Aí, infelizmente, ou na vinda de Jesus, ou na passagem desse mundo pela morte, nós seremos julgados, né? Então, nós devemos viver, independente se o Senhor virá hoje ou não, nós devemos viver como se nós fôssemos encontrá-lo hoje, seja pela morte ou seja pela vinda do Senhor, né? Porque a nossa geração não vai durar aí mais do que 100 anos. Aquela geração de Paulo morreu, né? Então eles se encontraram com o Senhor. E nós temos que estar preparados. Mas é claro que a nossa geração compreende que a vinda do Senhor está muito mais próxima do que naquele tempo. Ela está realmente muito próxima de nós, né? E o Senhor virá. E nós vamos ver quais são os sinais aqui que Paulo vai dizendo, hein? Na vocação, na perseguição, como nos diz aqui na Bíblia Ave Maria, no título, a partir do versículo 5, ele diz assim: elas constituem um indício do justo juízo de Deus, de que sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. Então isso é importante. Nós seremos dignos do reino de Deus se nós sofrermos sem desanimar. Sem desanimar. De fato, justo é que Deus dê a paga aflição àqueles que vos afligem, e a vós que sois afligidos, o alívio, juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Então São Paulo esperava o alívio que viria, não é? No dia da manifestação do Senhor. E nós esperamos essa manifestação, essa vinda. Ele descerá do céu. Então São Paulo vai dizendo, assim como lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizendo agora como isso acontecerá, de que forma acontecerá. Como é que a gente vai ver? Como que vão acontecer todas as coisas? Paulo diz com clareza. Por quê? Porque isso já havia sido revelado ao coração de Paulo. Isso já havia sido revelado, já estava sendo revelado à igreja. E é interessante que já no Antigo Testamento, se a gente vai pegar lá o livro de Daniel, também o profeta Ezequiel, mas sobretudo o livro de Daniel, se a gente vai fazer uma comparação com o Apocalipse, a gente vai vendo ali muita semelhança, né? E tudo isso trazendo problemas do tempo presente deles, sim, mas trazendo, como eu já disse várias vezes, aquilo que acontecerá. Aquilo que acontecerá diante do fim de todas as coisas ou da restauração de todas as coisas, novos céus e uma nova terra, não é?
Então Paulo vem dizer, ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder. Imaginamos então Jesus voltando com os anjos, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Esse tem que ser o temor do nosso coração. Nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, como nós já vimos em outra ocasião, mas aquele que pode jogar a alma no fogo eterno. Nós temos que temer ao inferno, a perdição eterna, e nós temos que lutar pelo céu. É isso que Paulo vai dizer, presta atenção nisso. Porque eles sofrerão, aqueles que estavam perseguindo, aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, né? Aqueles que desejam que nós sejamos caluniados mesmo. Nós temos visto tantas calúnias em relação à igreja, gente. Nós não vamos fazer um vídeo sobre isso agora, mas nós vimos ontem, né? Nós não, porque eu não assisto Rede Globo de televisão, graças a Deus. Mas nós tivemos notícias do que se passou no Fantástico, na Rede Globo de televisão. Fantástico que presta um serviço ao demônio, que presta um serviço a Satanás, e nós não podemos negar isso. Nossa, Jarane, que radical! Vai ver o tanto que fala mal dos cristãos, sobretudo da igreja. Vai ver o tanto que fala mal da igreja católica. Fantástico. Não está prestando um serviço a Deus. Sinto informar, nós precisamos ser claros, gente. Quem presta um serviço a Deus, presta um serviço a Deus. Está prestando um desserviço grande. Então está servindo a quem? Né? Quem é o Senhor aí? Não é Jesus, né? Então vai falando mal da igreja. E muitas vezes calúnias. Que garanto para vocês, podem haver verdades naquilo que vai dizendo ao longo dos tempos, mas aquilo que foi dito ontem, e aqui uma hashtag aí, eu apoio Dom Alberto, porque o Brasil conhece a índole dele, né? Mas a índole da Globo também a gente conhece. Continuemos. Naquele dia, ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis e a vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Naquele dia, ele virá e será a glória de seus santos. O Senhor será a glória de seus santos na sua vinda. Perdi. E a admiração de todos os fiéis, e vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Então, nós precisamos crer no testemunho da igreja, nós precisamos crer naquilo que nos é ensinado, né? Quando eu digo a igreja aqui, eu entrei numa polêmica, então vamos explicar. Nós sabemos que muitas pessoas dentro da igreja cometem erros, e erros gravíssimos, e a igreja não é cega em relação a isso, de forma alguma. Tanto que hoje a igreja tem sido incisiva em realmente saber o que está acontecendo e investigar de forma clara, sem que haja nenhum problema com isso. Por quê? Porque no meio da igreja nem todo mundo é santo, nem todo mundo está fazendo a vontade de Deus, mas que existe no meio da igreja e fora da igreja uma perseguição clara também aos santos, uma perseguição clara àqueles que querem fazer a vontade de Deus, uma perseguição clara e muito maior a perseguição justamente aqueles que querem ser fiéis a Deus. E aí surgem calúnias, difamações e tantas outras coisas. No capítulo 2, São Paulo vai dizer claramente aí, mais uma vez, da vinda de Jesus. Todo esse capítulo ele vai falar muito sobre isso. Então nós vamos ver. No versículo 1 ele diz já: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa união com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por uma palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Como eu disse, essas cartas, né, e esse falatório que se dizia, aquele disse-me-disse, né, começou um disse-me-disse no meio da comunidade. E pretendendo ali saber o dia e a hora, né? Nesse final de semana a gente estava rindo, né? Aqui em casa, porque nós falávamos sobre as profecias de Nostradamus, né? Aí, em 1000 chegarás, de 2000 não passarás, né? São essas profecias, assim, que vão dando datas.
e que vão falando, e que muitas vezes vão colocando mais medo nas pessoas do que qualquer outra coisa, né? Então a vinda do Senhor não quer gerar medo, quer gerar esperança no nosso coração, né? Então nós rimos e falamos assim, ninguém nunca mais falou de Nostradamus depois disso, porque deu ruim para ele, nós já estamos em 2021, né? Então era isso que acontecia ali também em Tessalônica, né? Naquela comunidade nascente ali, na igreja nascente, muito burbúrio sobre o dia e sobre como, e aí Paulo vem esclarecer essas coisas. Ninguém de modo algum vos engane. Primeiro deve vir a apostasia. Agora Paulo mais uma vez falando da revelação, assim como nós vimos aqui no capítulo 1, aquilo que foi revelado, né? E aqui nós temos como algo verdadeiro, algo autêntico, senão não estaria nas Sagradas Escrituras. E Paulo vem dizer, presta atenção, gente, porque também dentro da igreja muitas vezes isso é pregado de forma errada, isso é pregado de forma falsa. Nós precisamos pregar a verdade, né? Nós precisamos pregar a verdade e não a nossa verdade, né? Existe uma diferença entre a verdade que nós queremos e a verdade que é verdadeira mesmo, né? Que é a verdade. Então vamos lá. Porque primeiro deve vir a apostasia. Então olha, Paulo vai dizendo aqui dos sinais. Primeiro deve vir a apostasia. E nós estamos diante de um mundo que muitas vezes vai desacreditando de Deus, vai desacreditando daquilo que muitas vezes era a fé de muitos, né? Vai perdendo a fé. Um mundo que vai perdendo a fé. E deve manifestar-se o homem da iniquidade. Aquele que se leva, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então vamos dar uma paradinha aqui. Aí tem gente que prega assim, olha, tomando por base o Apocalipse, tantas outras realidades, as pessoas pregam assim, não, Paulo estava falando daquela época. Paulo estava falando do imperador da época. Sinto informar que nessa passagem não é possível dizer isso. E nós vamos ver com que clareza Paulo expõe isso. Paulo não está falando aqui do imperador da época. Paulo está falando da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E dizendo da segunda vinda de Jesus, Paulo diz que antes, que precedendo, que logo ali antes, pareando com a vinda de Jesus e não lá naquele tempo, que devia então vir a apostasia e o filho da perdição se manifestaria. Paulo vai dizer então deste que se manifestará, do iníquo, do filho da perdição, que se manifestará e que chegará à loucura de se proclamar Deus. Isso não aconteceu, né? Naquela época aconteceram coisas semelhantes? Aconteceram, mas Jesus veio? Não veio. Então não era dos imperadores da época, não era de Nero, de Domiciano, que ele estava falando. Ele está falando de alguém que virá logo antes da vinda do Senhor. Tanto que nós veremos aqui logo a seguir que Jesus virá e o aniquilará. Ele mesmo, na sua vinda, aniquilará esse filho da perdição com o sopro de sua boca. Aquele que vai estar se declarando Deus, ele será aniquilado na vinda do Senhor. E Paulo é claro em relação a isso. Isso aqui não é especulação, não é fundamentalismo, não é nada disso que muita gente diz aí. Então vamos lá. Vamos ver a clareza com que Paulo diz isso aqui, com que Paulo explica isso aqui. Porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando eu ainda estava convosco? Então Paulo diz, olha, quando eu estive aí em Tessalônica eu já falei sobre isso com vocês. E eu estou recordando vocês isso agora nessa carta. Agora, sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus
o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará, a palavra é muito clara, com o resplendor de sua vinda. Gente, então, São Paulo vem dizer, olha, que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, o mistério da iniquidade já estava em ação lá naquele tempo, com Nero, o imperador Nero, Domiciano. Antes disso, né, já lá com César, imperador. Então, nós sabemos que os imperadores daqueles tempos foram terríveis. Se declararam deuses, declararam guerra a Deus, declararam guerra ao povo de Deus, declararam guerra aos cristãos, declararam guerra à igreja. Cristãos morriam, devorados por leões diariamente. Cristãos se tornavam tochas em Roma, queimavam os cristãos nas ruas. Era um terror. O sangue dos mártires escorreram pelas ruas de Roma. O sangue dos mártires, já no Antigo Testamento nós já vemos isso, né? Nós já vemos ali no Antigo Testamento já com os judeus, como judeus entregaram a vida, como aconteceram martírios já no Antigo Testamento. Agora, estamos falando aqui da igreja nascente. Na igreja nascente estava um terror? Estava. Mas por que nós sabemos que Paulo não estava dizendo daquela época? Porque Paulo estava falando da segunda vinda de Cristo. E não daquilo que estava acontecendo naquela época. Embora ele tenha dito que o mistério da iniquidade já estava em ação naquela época. Já estava querendo destruir a igreja de Cristo naquela época. Já. Desde que a igreja nasceu, nunca houve um tempo na história em que o demônio, em que o príncipe deste mundo, em que o príncipe da iniquidade aí, na pessoa do demônio, dos anjos decaídos, não quisessem destruir a igreja. Isso é claro para nós. Mas Paulo diz que então virá alguém no fim dos tempos. E que esse alguém se declarará, como diz aqui no versículo 4, se apresentará como se fosse Deus. Vamos continuando na carta que você vai entender o que essa pessoa fará, o que acontecerá através dessa pessoa, que aparecerá. Que não são mais aqui, Paulo já não está dizendo mais somente dos espíritos malignos, mas que alguém que será completamente usado pelo demônio, do anticristo, né? A gente vai tomar lá no Apocalipse para a gente entender um pouco mais. Então, o Senhor o aniquilará com o sopro de sua boca. Versículo 9. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Então não sou eu que estou falando, esse povo da renovação fica falando essas coisas. Não. A manifestação do ímpio será acompanhada, quem está falando é Paulo, não sou eu, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Este que vai se manifestar, gente, ele vai ser acompanhado pelo poder de Satanás. Ah, Charlene, então Satanás tem poder assim? Ele pode fazer? Pode. Por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. E ele é um anjo, ele não é Deus. Satanás não é Deus. Ele é um anjo decaído. E os anjos foram dados dons aos anjos. Foram dados aos anjos capacidade de fazer algumas coisas. Nós sabemos disso. Se a gente for estudar um pouco mais sobre os anjos, nós vamos saber disso. E os anjos decaídos, eles se travestem, como o próprio São Paulo diz, em anjos de luz, para enganar. Então, só que não é comparado ao poder de Deus, vamos deixar isso claro. É como se fosse ali coisas que ele vai fazer, até mesmo curas, até mesmo milagres. Por isso que a gente vê muitas vezes, nossa, fulano foi em tal lugar, fez uma tal cirurgia espiritual. Você já ouviu falar dessas coisas, não é? Ah, foi em fulano de tal, recebeu ali uma benzeção e tudo melhorou, né? Melhora aqui, piora lá. Nós já sabemos essas coisas. Mas aqui há alguém que vai se colocar no lugar de Deus, alguém que será conhecido mundialmente e que vai começar a fazer prodígios, milagres, sinais, para chamar a atenção das pessoas.
né? Vai começar a ter aí um brilho naquilo que está fazendo. Só que não é algo duradouro e não é algo que vem de Deus. E vai fazer isso para enganar a muitos. Ah, Charlene, como é que eu não vou ser enganado, pelo amor de Deus? Gente, persevera no caminho, fica firme em Deus, fica firme na palavra de Deus, na doutrina católica, que você não vai ser enganado. Porque também nós veremos ao redor de tudo aquilo ali, ao redor dessa pessoa e desse poder, porque surgirá, como nós vemos em Apocalipse, um poder político mundial, e surgirá, como nós vemos em Apocalipse, eu vou tomar com você agora para que você veja isso, um poder religioso mundial. E esse poder religioso se proclamará a Deus. Vamos lá em Apocalipse para a gente ver isso? Para não ver que não é viagem na maionese? Capítulo 13, nós vamos pegar lá no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse. Vi então outra fera subir da terra. Nós vamos no versículo 13. Realizou grandes prodígios. Deu para linkar aí com 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses está dizendo que ele fará grandes prodígios. Então, Apocalipse está falando da mesma pessoa. Realizou grandes prodígios, de modo que fez até descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Está escrito, vão ficar espertos. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Você vai se prostrar diante da imagem da fera? Aí muitos nossos irmãos falam assim, por isso que a gente pode ter imagem em casa. Gente, não vai ser uma imagem de Nossa Senhora, vai ser uma imagem de Jesus, vai ser uma imagem dos santos, não. Vai ser a imagem da fera, como nos diz Apocalipse, né? Uma imagem daquele que se proclamará a Deus, que não é Jesus Cristo, que não é o Senhor, que não é o Pai, que não é o Espírito Santo, que não é a Trindade, né? Esse poder que se levantará. Foi-lhe dado também comunicar o Espírito e fazer com que se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número de seu nome. Então a gente não vai entrar aí muito nessa questão do 666, em chip, a gente não vai entrar muito nessa questão da nova ordem mundial, mas é bom que você pesquise. Pesquisa depois um pouco sobre a nova ordem mundial. Padre Roger Luiz da Canção Nova prega muito sobre isso. Pega lá as pregações dele sobre a nova ordem mundial. Gente, não é viagem, viu? É concreto. São João Paulo II, pensa, nós já estamos no Papa Francisco, veio Bento XVI, São João Paulo II, já na época dele, ele fez uma investigação séria sobre a implantação da nova ordem mundial no mundo. Né? Procura aí as pregações do Monsenhor Jonas Abib, você vai encontrar muita coisa. Então, é disso que a segunda carta aos Tessalonicenses está dizendo, do fim dos tempos. Eu me detive um pouco aqui, mas eu acho que é importante a gente se deter sim. Se depois você quiser, estude mais sobre isso, né? Leia mais sobre isso, procure saber um pouco mais sobre isso, em fontes seguras, né? Por favor, porque é claro que existe muita especulação. E nós temos que tomar cuidado, gente. Por exemplo, fazendo um parêntese aqui, sem querer causar pânico em ninguém. Um exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, certo? Para a gente entender um pouco. No meio dessa pandemia, está todo mundo descabelado, todo mundo apavorado. A gente está até querendo tomar vacina que não foi muito bem testada e apertando o presidente para apertar a Anvisa, para deixar passar qualquer vacina, para a gente tomar qualquer coisa e ficar livre rápido. Só estou dando um exemplo, por favor. Então, a gente vai vendo o quê? Que quando a gente é apertado, quando a gente é espremido um pouquinho, a gente já fica apavorado e qualquer coisa que oferecem pra gente, a gente aceita. E nós não podemos ser assim. Não é desse jeito, não é? Nós precisamos ter seriedade diante das coisas.
Nós precisamos ter confiança em Deus diante das coisas e nós não podemos ser inocentes. Dando aqui um exemplo simples, ou talvez não tão simples, né? No meio de uma pandemia não é algo simples, mas dando o exemplo da vacina que nós temos rezado e pedido a Deus pelos cientistas para que descubram logo, e agora várias vacinas têm surgido. Várias vacinas têm surgido. Por exemplo, lá em São Paulo teve uma vacina que tinha 90% de eficácia. Mas uma vacina não pode ter 10% de dúvida. A gente não pode tomar uma coisa que 10% você não sabe o que vai dar. Certo? Certo. Isso a gente sabe por causa da igreja? Não, isso a gente sabe por causa da ciência. As vacinas que a gente aplica nas nossas crianças, desde bebezinho a gente vai lá todo mês dar um monte de vacina nas nossas crianças, nós sabemos que a eficácia dessas vacinas é aí 99%. Né? A gente não dá uma margem de 10% para tomar uma vacina. E aí a gente fala, não, vamos, deixa passar, vamos tomar, que a gente quer ficar livre logo, nós queremos voltar para, né, para muvuca, para aglomeração, nós queremos mesmo voltar para aglomeração. Mas quando a gente é espremido um pouquinho, a gente aceita qualquer coisa. Estou dando esse exemplo para você entender. Então, será que quando as coisas apertarem um pouco mais, a questão econômica apertar, será que quando a gente for um pouquinho mais espremido, a gente não vai aceitar qualquer coisa goela abaixo, mesmo se estiverem apresentando pra gente uma nova religião mundial? Ah, vou para essa nova religião mundial porque ela tá junto com aquela nova política que é uma política mundial e ela vai resolver os meus problemas, porque se eu não aceitar, eu não vou poder comprar. Olha o que a palavra está dizendo, gente. Eu peguei com você lá em Apocalipse, porque aqueles que não se deixarem marcar não poderão comprar, vender, não terão acesso às coisas. Será que se eu não tiver acesso às coisas e eu tiver que negar o nome de Jesus hoje, será que eu nego? Eu não vou negar em nome de Jesus. Eu estou fazendo um questionamento para nós. Espero que você também não negue. Mas será que a gente vai aceitar qualquer coisa? Surgiu uma nova religião mundial, pega um pouquinho de todas elas, é legal, tem um carinha lá que nós estamos vendo ele na televisão, nós estamos vendo ele nas mídias e ele está fazendo um milagre. Não estou falando que nós estamos vendo, viu? Estou falando quando começar a acontecer. Em breve acontecerá. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, será que qualquer milagre vai chamar a nossa atenção e a gente vai? Nós que somos um povo movido a milagre, misericórdia. Eu só vou no lugar onde tem milagre. Eu só vou onde resolve o meu problema. Querer vida de santidade eu não quero, querer mudar de vida eu não quero. As minhas roupas continuam péssimas. Desculpa falar assim. Nossa Senhora falou que viriam modas que desagradariam muito a Nosso Senhor. E aí eu visto qualquer coisa, eu ouço qualquer coisa e as músicas que eu ouço são as piores possíveis. E aí eu assisto qualquer programa de televisão e aí eu vou no embalo de qualquer moda que vem, de qualquer coisa que vem, de qualquer religião que vem, de qualquer coisa que me falam, e eu vou no ritmo, mas eu quero os milagres. Então, será que essa galera não vai aceitar qualquer coisa facilmente? Nós não podemos estar desse jeito. Tem sido legislado no mundo inteiro aí o aborto, né? E aí, levanta-se a bandeira e a gente vê um monte de católico, ó, ei, né? Nós temos ouvido palavras muito perigosas hoje em dia, né? O empoderamento. Meu Deus do céu, o meu modelo tá aqui, gente. Nosso modelo tem que estar aqui, não vamos tirar o olho daqui, não, olha. Do modelo de mulher, não. Quer um modelo de mulher? Quer um modelo de mulher? Ó, parar com esse negócio, né? Então, vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado por quê? Porque